Eu quero continuar falando sobre avivamento. E nós estamos no mês onde um dos maiores avivamentos aconteceu lá na Califórnia, na Rua Azusa, no dia 14 de abril de 1906. Um grupo de irmãos experimentaram da presença poderosa de Jesus. E nessa noite eu quero, junto com vocês, trazer alguns questionamentos para os nossos dias. Como seria uma reunião onde Jesus estivesse ministrando? Nós podemos ver isso na Bíblia. Jesus ministrando nas reuniões. E aonde Jesus estava, todo tipo de milagres acontecia. Isso é avivamento. Isso é manifestação do poder de Deus. E nós estamos vendo que as promessas estão acontecendo. O maior avivamento vai acontecer. Isso Deus, o Senhor, prometeu. Os profetas estão falando, verdadeiros profetas no corpo de Cristo. Então, nós, como igreja, temos que começar a pensar diferente. E este é o momento. Eu quero ler, então, sobre o avivamento. Eu não vou... É curtinho, você tem um pouco de paciência. Talvez você nunca tenha ouvido falar do avivamento da Rua Azusa que aconteceu no começo, lá em meados de 1900. Mas isso para você e para mim é muito importante. Por que é importante? Porque Deus não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de um grupo de pessoas, 3, 4, 5, nesse caso aqui eram 7 irmãos, que se reuniram para buscar a plenitude do Espírito. Eles tinham sede por Deus. Então não fique pensando que você precisa de muita gente. Deus precisa de uma pessoa com o coração quebrantado. Então que nessa noite a palavra consiga te encorajar a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Então o avivamento da Rua Azusa, vou ler como tudo aconteceu. Em 1905, um pequeno grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, foram expulsos da Segunda Igreja Batista de Los Angeles. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na Rua Bonnie Braille, onde os sinais de avivamento e manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de participantes. Então, imagina, um grupo de irmãos saíram de uma igreja tradicional que não cria no mover do Espírito. Eles tinham fome por um avivamento, por mudanças. Lembra, aviva, Senhor, a tua obra, em meio dos séculos e séculos, das gerações. Nós temos que buscar por isso. Não deixa os acontecimentos do mundo esfriar teu coração. Não permita que os teus olhos olhando para pessoas tire você daquilo que Deus tem para você. Então você e eu podemos mudar o mundo. Você pode mudar o mundo. Então olha só, continuando. Então eles estavam ávidos por um avivamento, pela manifestação do Espírito Santo. E quando eles começaram a orar, um grande número de pessoas também famintas naquela época começaram a se juntar a eles. O improvável líder desse grupo foi um humilde, não muito estudado, filho de ex-escravo chamado William Joseph Seymour. Para Seymour, a mensagem da hora era o renovo de Pentecostes, evidenciado pelo enchimento do Espírito Santo. Então, William Seymour, esse líder, ele acreditava que a busca pelo batismo com o Espírito Santo traria os dons. E isso é bíblico. E era isso que ele queria. Ele não era uma pessoa provável, ele não era um teólogo. Ele era filho de ex-escravos, ele não era estudado, mas ele tinha um coração faminto por Deus. E nós vemos isso com o nosso irmão Dave Robertson. Quem era o pastor Dave? Ele era uma pessoa que ficava, que não instruído, que cortava árvores. Você podia dizer que ele era um lenhador. Lá no Oregon, cortava uma porção em florestas, cortando árvores e árvores. Ele nunca imaginou que ele iria andar nações.
Mas o que o pastor Dave fez? Ele descobriu uma chave maravilhosa que Paulo nos deu. A prática da oração no Espírito. Era isso que esses irmãos buscavam. Seymour queria o batismo com o Espírito Santo. Ele queria por querer? Não. Ele sabia que essa era uma chave maravilhosa. E olha só, o pastor Seymour e mais 7 pessoas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Na noite de 6 de abril de 1906, os 7 foram batizados no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. A evidência de você ser batizado é é você falar em outras línguas. 3 dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. Como a mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, os crescentes ajuntamentos superlotaram a casa da Rua Bonner. A necessidade de um lugar maior tornou-se evidente. Finalmente, um prédio desocupado em mau estado na Rua Azusa, número 312, foi localizado e alugado. Ainda que o local tenha sediado anteriormente a Igreja Metodista Africana, a estrutura de 2 andares já bem desgastada estava sendo usada por um construtor como depósito de materiais de construção, estábulo para animais e feno. Mas, em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e 2 caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto na Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906, há 115 anos passados. Então, imagina um lugar onde ninguém gostaria de se reunir, onde o púlpito era 2 caixas de sapato, mas eles não se importaram com o lugar. Deus não liga para o lugar. A igreja sou eu, a igreja é você. Aqui é um local. Se nós não tivermos o nosso coração aquecido, nada vai acontecer. E nós temos buscado por isso. É muito importante o congregar. É muito importante você estar envolvido nesse momento com a palavra do nosso Pai Celestial. Desde o começo, o toque soberano de Deus estava sobre o William Seymour. E os que com ele estavam, por 3 anos. Por 3 anos. E o avivamento que Deus tem prometido a nós vai perdurar até Jesus chegar. Não vai durar só 3 anos. Por 3 anos o avivamento continuou essencialmente, olha o poder aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma participação de às vezes até 1000 pessoas. Então imagina, um lugar aberto, 24 horas do dia, o lugar nunca era fechado. Saía um irmão pregando, outro profetizava, o outro estava trazendo, chegando, um saía do púlpito, outro continuava. E assim por 24 horas, e ninguém se cansava. E as pessoas entravam ali, doentes, e saíam curadas. As pessoas vieram do mundo inteiro para a Rua Azusa. E esse avivamento espalhou por nações. As pessoas, antes de chegarem no prédio onde eles estavam reunidos, já eram batizados no Espírito Santo. Tinha um testemunho de pessoas sendo curadas antes, ao redor daquele quarteirão, havia uma unção poderosa da presença de Deus. É isso que você tem que entender, você não é pouca coisa. Você é importante para Deus. O que Deus quer de nós nessa noite? Ele quer o nosso coração. Nós temos que entender que o caminho para este avivamento que já começou é a adoração.